Olá, tudo bem? Graça e paz. Louvado seja o nosso Senhor e Cristo Jesus, o ressuscitado. Qual o sentido da vida? Eu estive refletindo, pensando, afinal de contas, para que nós fomos criados? Para que os seres humanos foram criados? Para vir ao mundo ficar debaixo de sofrimento? Qual o sentido disso? Viver uma vida de humilhação, de vergonha, de desprezo, ser pisado por poderosos? O sentido da vida é esse? É isto? Afinal de contas, nós temos Deus ou não temos Deus? Nós temos um Pai Celestial ou não temos um Pai Celestial? Por que crianças passam fome? Por que pedintes, mendigos ficam por aí vagando? Por que existem locais como a Cracolândia? Por que crianças morrem sedentas de água, de comida e não tem? Vemos todo dia, passando na televisão. Para que viemos ao mundo? Esta é a pergunta. Só que nós temos também uma resposta. Quando nós acreditamos que Deus é o Espírito, que o Espírito é o Senhor e que nós somos filhos desse Espírito, nós somos filhos desse Criador, é possível sim termos uma vida agradável, temos uma vida diferente. Afinal de contas, a Bíblia, os escritos bíblicos, são verdadeiros ou são invenções de homens? Porque, se for verdadeiro, então temos um norte, temos um parâmetro para seguir. Veja o que o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, disse. Eu vou ler um versículo. Em cima desse versículo, eu tirarei a minha conclusão. Em cima desse versículo, eu terei resposta para a minha pergunta. Por que nós viemos ao mundo? Ele disse aos Romanos, no capítulo 5, versículo 17. Leia comigo. Se a morte reinou pela ofensa de um, e por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida, por meio de um só, a saber, Moisés. Não. A saber, as leis mosaicas. Não. Reinarão em vida por meio de um só, da doutrina da religião. Não. A saber, Jesus Cristo, não Jesus de Nazaré. Então, como fazemos, o que temos que fazer para sair dessa situação difícil, dessa situação de abandono, dessa situação de sofrimento nesse mundo? O que nós devemos fazer para, afinal de contas, reinarmos em vida? E nesse versículo eu achei a resposta. Se a morte reinou pela ofensa de um, de quem? De Adão. E por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância da graça. A graça está no velho pacto, nas leis de Moisés, no batismo, no comer pão e beber suco, no jejum, no subir monte, no apresentar criança? Ou a abundância da graça está no Cristo ressuscitado? E esse Cristo ressuscitado está onde? Na boca de Paulo. Ele deu a base, ele colocou o fundamento, ele colocou o baldrame, o alicerce. Então, se a abundância da graça está nas palavras, se a sã doutrina, se o reinar em vida foi confessado por Paulo, o que diabo eu tenho que ficar procurando no antigo pacto? Uma forma de ter uma vida confortável, de ter uma vida reinando em vida. Como? Não tem a mínima possibilidade, porque o que está dizendo nesse versículo é que para nós reinarmos em vida, nós temos que estar no quê? No Cristo.
não no Jesus de Nazaré. Nós temos que estar no Cristo ressuscitado, que é o Espírito, que é o Senhor. Então, em cima desse versículo, eu confesso, eu posso sim reinar em vida. Eu estou reinando em vida. Eu estou no reino de Deus. Por quê? O reino de Deus é justiça, paz e amor no Espírito Santo. Eu estou reinando em vida. Você, se você crer no Cristo ressuscitado, se você viver no Cristo ressuscitado, você também reinará em vida, porque é uma promessa. Paulo não disse pelo Espírito, pela carne dele. Paulo disse pelo Espírito da graça. Afinal de contas, Paulo recebeu a revelação da graça de Deus, da sã doutrina, no terceiro céu. E ele ouviu diretamente do Pai palavras inefáveis, infaláveis, indizíveis aos homens. E ele trouxe essa maravilhosa graça, essa soberana graça para nós, gentios. Então, este versículo prova que se nós estivermos no Cristo ressuscitado, nós estaremos reinando em vida. E tudo coopera para aqueles que amam a Deus. Tudo coopera para aqueles que amam a Deus. Creia, meu amado. Creia, minha amada. Você é um eleito, um filho de Deus. A promessa aqui foi reinar em vida. Não reinar no meio de anjos. Não reinar na morte. Não reinar no futuro. O futuro é certo. A nossa herança é certa, é o reinar eternamente com o Pai. Mas aqui está falando que se nós ficarmos no Cristo ressuscitado, então nós reinaremos em vida. Reinaremos nessa vida, nessa posição. Agora sim, ganha sentido o porquê viemos a este mundo. Nós temos que, eu não lembro aqui agora, foi Isaías ou foi Salmos, que foi dito que Deus fez o mundo, fez a terra, para que os filhos dele a habitassem. A terra foi feita para ser habitada. Não essas loucuras de procurar seres viventes em Marte, em Júpiter, na Lua, em outro planeta. Não. Deus fez a terra exclusivamente para os seus filhos andarem por ela. Então há um sentido. As pessoas sofrem por quê? Porque não creem no Cristo ressuscitado. As pessoas sofrem porque não buscam o Cristo ressuscitado. As pessoas não reinam em vida por estar vivendo em Moisés, por estar buscando se justificarem nas maldições de Moisés. As pessoas sofrem por quê? Por rejeitarem, por desprezarem o sacrifício da cruz. Aí você fala, não, mas eu vivo, eu estou no Novo Testamento. Mas você dá dízimo, que é lei. Não, mas eu creio em Jesus, o ressuscitado. Ah, mas você confia que você foi purificado na água de uma piscina, sendo que o que purificou a humanidade foi o sangue dele que verteu da cruz. Não, mas eu vivo a graça de Deus, eu estou na graça de Deus. Mas você todo primeiro domingo do mês você come um pão simbolizando o corpo de Cristo e bebe um suco que é o sangue dele? Tem cabimento um negócio desse? Para que profanação? E você quer reinar em vida fazendo essas coisas? Jamais. Jamais. Você que pratica essas coisas, você está, como eu fiz a pergunta, que sentido há de estar nessa vida? Uma vida de sofrimento? Uma vida de sempre pagando preço? Uma vida de escravidão? Assim é a vida de quem pratica obras do antes da cruz. Porque fazendo essas coisas estão menosprezando, estão desprezando o sacrifício perfeito do Pai. Então, a partir de hoje, a partir de agora, pegue esse versículo, cole no batente da sua porta, no banheiro, na sua parede, e fica toda hora olhando esse versículo, para você gravar ele, grave ele no seu coração. Se a morte reinou pela ofensa de um e por meio de um só, Adão, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Vamos reinar em vida. Vamos tomar posse desse direito conquistado, adquirido por Jesus naquela cruz. Nós somos herdeiro. Nós somos filhos dele. Nós somos criação do Pai Celestial. Então, hoje sim, meditando nesse versículo,
Eu acredito, e eu acredito que você também, a partir de agora, você vai também saber qual é o sentido de nós estarmos nessa terra, de nós estarmos vivendo nesse mundo. E a partir de agora, vamos, você que ainda não está, comece a reinar em vida. Comece a desfrutar do reino de Deus, da paz, da justiça e do amor do Espírito Santo. Comece a viver isso e você vai ver, a sua vida vai se transformar da água para o vinho, sem pagar o preço, sem dar dinheiro para ninguém, sem pegar envelope, sem frequentar sinagoga de Satanás, que são esses lugares que pregam a lei de Moisés. Comece, meu amado, a partir de hoje, uma nova vida. Aceite, viva somente no Cristo ressuscitado. Não procure práticas de Jesus de Nazaré, o judeu que veio debaixo da lei para cumprir a lei, mas que na sua morte ele resgatou os que estavam debaixo da maldição da lei. Não seja um praticante da maldição. Não aceite isso. Viva, reine, triunfe, caminhe nos passos do Cristo ressuscitado. Saia de dentro do aprisco, saia de dentro do curral e você começará a ser conduzido pelo Cristo ressuscitado, que é o Senhor. Louvado seja o nosso Senhor e Cristo Jesus. Eu gostaria muito que você nesse momento estivesse sentindo a mesma sensação, a mesma paz que eu sinto agora. A mesma convicção que eu estou sentindo, a mesma audácia para falar que nós estamos reinando em vida, que nós agora sim nós temos o sentido de o porquê estar nesse mundo. Deus fez esse mundo para ser como se fosse um parque de diversão. E assim os filhos deles viverem dessa forma. Amém? Então, eu deixo essa mensagem. É possível reinar em vida? Sim, e nós já estamos reinando em vida. Quando nós tomamos posse, quando nós começamos a confessar o Cristo ressuscitado em nossa vida. Amém? Graça e paz. Se foi útil para você, dê um like, compartilhe, se inscreva no canal. Até a próxima, se Deus assim permitir. Graça e paz. Tchau, tchau.